Fala galera, beleza? Eu sou o professor Matheus Gomes, sou profissional de educação física, sou profissional de nutrição. Hoje nesse vídeo trazendo mais um conteúdo para vocês e explicando um exercício que geralmente tem nas séries dos alunos na academia. Então, o exercício que eu vou explicar para vocês hoje seria o agachamento no Smith. O Smith também é chamado de agachamento com a barra guiada, que é uma barra que é presa num trilho, né? Que aí você faz o agachamento com a barra presa, fixa em uma só direção, beleza? Então se você quer aprender um pouco mais de como executar esse exercício da forma correta, acompanhe esse vídeo até o final, que você vai entender tudo e nunca mais vai sentir dor na coluna, nunca mais vai sentir dor no joelho fazendo esse exercício, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, os exercícios de agachamento trabalham o quê? Trabalha o corpo como um todo. Mas o foco, a ênfase do exercício é na parte anterior da coxa, na parte da frente da perna. Mas também trabalha glúteo, que é o que muita gente quer, a parte de trás ali do quadril, o músculo glúteo. Mas também trabalha posterior de coxa, vai fortalecer toda a sua região do core, enfim, vai trabalhar todo o seu corpo, beleza? Então vamos lá, agora que você entendeu quais músculos trabalham, agora falando como executar o exercício. Primeiramente você tem que selecionar um peso que seria, digamos assim, bom para você. Ah, Matheus, como eu vou saber isso? Isso você vai saber ali, você vai testando, o peso que você colocar, vai testando se você consegue fazer ou não a quantidade de repetições que o seu professor colocou na sua série. Vamos supor que ele pediu para você fazer 10 repetições. Você começa leve, como você não sabe qual é seu peso ainda, você tenta colocar 5 kg de cada lado e você tenta fazer. Se você conseguir fazer muito mais que 10 repetições, você aumenta um pouquinho o peso. Se você colocar um peso e nem conseguir chegar em 10, você pode diminuir para 2 kg de cada lado, não tem problema. E aí depois, com o tempo, você vai ganhando força, fortalecimento e você vai aumentando a carga depois, beleza? Perfeito, agora que você selecionou a carga, você descobriu a carga que seria interessante, agora vamos lá para o exercício. Primeira coisa é você posicionar a barra numa altura que você consiga tirar, E aí você posiciona a barra lá antes de colocar o peso, de preferência, para não ficar difícil você levantar a barra com peso e colocar na altura certa. Então você vê a altura antes, que seria legal para você, para depois colocar o peso. Beleza, então como seria para você colocar o peso? Não sei se que às vezes a pessoa não sabe onde que é para colocar o peso, mas o peso a gente coloca aqui na parte lateral. Esse aparelho aqui é um aparelho diferente, É o Smith, é o Cross Smith, são dois aparelhos em um só, mas nas academias às vezes existe só essa parte aqui do aparelho que é o Smith, o agachamento do Smith, beleza? Mas você coloca aqui nas laterais, tá? Um em cada lado para ficar balanceado ali o peso. Beleza. Matheus, onde posicionar a barra? Às vezes eu vejo a pessoa posicionando quase no pescoço. Aí posiciona aqui no pescoço e já sente dor na cervical. O ideal é a barra ficar na parte posterior do seu ombro, na parte posterior do deltoide, que é a parte de trás aqui do ombro, do tronco. Então não prende a barra aqui na sua cervical, isso vai te machucar. Você teria que posicionar na parte posterior do ombro, tá? Então seria mais ou menos nessa postura. Você vai ver que a barra aqui está apoiada em cima dos meus ombros, não na minha coluna, na cervical, tá? Isso pode já prejudicar de primeira. Então beleza, então é aqui que eu tenho que posicionar. Questão dos pés, isso é a coisa que eu mais vejo as pessoas errando, Porque às vezes, digamos assim, tem umas... Alguns dizem uma coisa, outros dizem outra, mas a minha visão é o quê? Porque às vezes o que acaba a pessoa fazendo? Colocando os pés, dá um passo lá na frente, ela tenta colocar um passo lá na frente e depois fazer o agachamento. Eu ainda não vou fazer com peso, que aí a pessoa tenta agachar ficando, digamos assim, tenta agachar tentando manter a coluna na mesma reta da barra. Então ela tenta agachar, deixa eu fazer o errado aqui, ver se... Tá com pouco peso, não tem risco de machucar. A pessoa pisa muito lá na frente para agachar e fazer isso. Mas o ideal seria o quê? Seria fazer igual você faz ali no agachamento livre, Você teria que posicionar os pés exatamente embaixo da barra.
e não lá na frente, né? Isso é o que eu vejo mais as pessoas errando. Por quê? Isso aqui é uma simulação de um agachamento livre, só que ele tem mais travas de segurança, é guiado o movimento, relativamente mais seguro, né? Então, no agachamento livre com a barra, se eu pegar uma barra solta e eu não vou conseguir dar um passo na frente e agachar com a barra para trás, senão você vai desequilibrar, né? Então, não teria que posicionar seu pé lá na frente para você fazer o agachamento. Você teria que pisar aqui como se a barra estivesse livre, tá? Isso é uma coisa que eu mais vejo as pessoas errando. Então você pisa aqui com os pés como se a barra estivesse livre, e aí o seu quadril ele vai se deslocar para trás, né? Para você manter sua coluna reta. A coluna, principalmente nesse exercício, você tem que prestar atenção de manter ela toda reta. Não reta na vertical, mas reta mesmo na diagonal, porque ela vai curvar um pouquinho para trás para você jogar o quadril. Então você tirou aqui, estou pisando com os pés aqui embaixo da barra, normal. A barra aqui está posicionada nos meus ombros, eu vou jogar o quadril lá para trás e levantei. Esse é o movimento correto, jogando o quadril lá para trás e levantei, né? Então não tem aquela necessidade de fazer essa pisada muito lá na frente. Esse é o erro mais comum, tá? Posição dos pés, Matheus, eu não sei se eu piso muito fechado, eu não sei se eu piso muito aberto, eu não sei como que eu piso. Geralmente a gente indica o quê? Depende do qual exercício você está fazendo. Eu estou mostrando aqui o agachamento tradicional, porque tem como você fazer agachamento sumô, tem como você fazer vários tipos de pisadas, mas do tradicional, o ideal é você pisar na mesma linha do seu quadril. O quadril está aqui, você vai pisar na mesma linha do seu quadril. A ponta dos pés não precisa ficar totalmente paralelos. Você pode girar um pouquinho lá para fora. Girar a ponta dos pés um pouquinho lá para fora, para evitar do seu joelho entrar. Você girando um pouquinho lá para fora os pés, vai evitar que seu joelho entre, tá? Então os pés na mesma linha do quadril, com a ponta dos pés lá para fora. O quadril, já falei para vocês, jogando lá para trás. O quadril, que às vezes o que a pessoa acaba fazendo? Agachando, jogando o joelho para frente. Agachando, jogando o joelho para frente. Isso vai acabar com o seu joelho e com sua lombar ao mesmo tempo. Então, não é o joelho que desloca para frente, é o quadril que joga para trás, né? Então, se você perceber, o seu joelho ele não passa muito da ponta dos pés. Ele vem até mais ou menos a altura, vem até mais ou menos aqui a linha dos pés. Se você estiver fazendo isso, passando a linha dos pés, você está fazendo da maneira errada, né? Então, não jogue o joelho para frente, jogue o quadril para trás, tá? Isso é um ponto bem relevante ali para evitar lesões, tá? Perfeito. Calcanhar. O calcanhar, tenta manter o seu calcanhar sempre todo no chão. O pé, a sola do pé sempre todo no chão, porque às vezes, principalmente quando a pessoa joga o joelho para frente, o calcanhar dela acaba saindo do chão para compensar esse agachamento que não está correto. O ideal é você jogar o seu quadril para trás, que seu calcanhar vai estar todo apoiado no chão para manter uma estrutura, uma base fixa, certo? Beleza? Então, falei dos pés, mantém o pé todo apoiado, o joelho sem passar da linha dos pés, né? Jogando o quadril para trás, sua coluna totalmente reta, o olhar no horizonte, né? Evitar de você estar agachando, olhando para o lado, ou agachando, às vezes jogando lá para frente, olhando, pedindo a salvação aí para você aguentar um exercício até o final. Tenta manter o olhar no horizonte, mantendo sua coluna sempre toda retinha. Então o olhar sempre no horizonte, tá? E você poderia apoiar a mão na barra, até para tirar um pouco a tensão das costas. Eu particularmente faço isso. Não é uma obrigação, mas isso aqui é uma dica, né? Que às vezes a pessoa solta o peso todo nas costas, ali, o peso da barra todo nas costas, e faz o agachamento. Não está errado, mas eu particularmente, não é uma obrigação, repetindo, mas é uma dica que eu dou. Eu geralmente dou uma pressionadinha com a mão aqui para cima, né? Para quê? Para tirar o peso total, muito peso, muita sobrecarga da coluna. Então você vem aqui, eu estou fazendo uma leve força para cima, como se fosse tirar a barra das costas. Então uma leve força para cima, você prende sua respiração, isso já é uma coisa mais avançada, você prende a respiração, enchendo o pulmão,
E aí você agacha e quando você subir, solta. Enche o pulmão, agacha e solta. Isso já é algo mais avançado. Por quê? Quando você enche o seu pulmão, você dá mais uma estrutura do seu corpo para manter sua coluna reta. Quando você está relaxado e você vai agachar, tem mais chance de você fazer um movimento torto da coluna. Quando você enche, a questão de você torcer o corpo já fica mais difícil. Então essa é uma técnica mais avançada para quem é iniciante, não precisa se preocupar com isso, senão a pessoa não sabe onde, a hora de respirar, a hora de soltar, isso já é mais avançado. Quando você estiver num nível avançado ali, você se preocupa com isso depois, né? Mas para quem é iniciante não precisa se preocupar com isso. Só faz todas essas técnicas que eu mostrei para vocês, que já vai te ajudar bastante a evitar lesões e trazer mais resultados para vocês no fortalecimento dos membros inferiores. Perfeito? É isso aí. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa aquele like, compartilha com seu amigo, com sua amiga, com algum parente, algum familiar que você acha que esse conteúdo vai ser pertinente. Se ficou alguma dúvida, mande aqui nos comentários. Se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos que eu venho gravando para vocês. Professor Matheus Gomes, até o próximo vídeo. Fui!